Então, a partir de agora, a gente aqui começa a fazer a aula de revisão, analisando as informações. Então, vocês que ligaram o áudio, por favor, né? Não liguem, tá? Porque fica estranho com a gravação também com os áudios do aluno gravado. Então, eu vou tentar colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, eu creio que tá tranquilo aí para vocês. Foi o formuláriozinho, certo? O formuláriozinho que eu coloquei para tudo. Deixa eu ver aqui o que é que demonstra. Esse formulário lindo. Tá? Formulário lindo, está aqui e tal. Primeira questão, pronto, foi essa aqui. Uma pessoa vai consultar um médico. Aqui, eu supondo que vocês são excelentes médicos, tá? Para poder fazer um diagnóstico para esse paciente. Já pensou? Se você não for um bom médico, daqui a um dia eu estou lá, velhinho, você médico vai me consultar. Eu vou consultar vocês, na verdade a gente consulta o médico. A gente vai consultar vocês, médico, vocês têm essas características e não sabem o que é, não. Tem que saber. Então vamos tentar entender a partir de agora. Tá? Uma pessoa vai consultar um médico e apresentava esse sintoma. Então tudo isso que eu estou colocando são sintomas. Fraqueza, tontura, palidez, dificuldade de defecação. Tá? Essa questão da fraqueza, da tontura e da palidez, em geral, estão relacionados com a falta das vitaminas do complexo B. Uma fraqueza generalizada, que pode provocar inflamação nos nervos, a gente vai chamar de neurite. Certo? Então, é uma fraqueza constante que tende à tontura e à sonolência. Então, essa fraqueza constante que tende à tontura e à sonolência, normalmente é a falta da vitamina B1, certo? Porque ela está tendendo ao beriberi. Então, gente, numa questão como essa, eu tenho que identificar qual é o fator de causa e qual é o nome do problema. Então, qual é o fator de causa? A falta de vitamina B1, por exemplo, vitamina B1. Além da falta de vitamina B1, o que é que eu tenho que indicar? O nome desse problema. Eu estou com falta de vitamina B1. Não, eu tenho que dizer o nome desse problema para esse paciente, para que depois ele já seja. Pronto, médico, pessoal, eu estou com esse problema aqui. Certo? Ele tem que ter certeza e da nomenclatura mais popular possível. Então, o primeiro ponto aí poderia ser a falta da vitamina, poderia ser. Certo? Só um exame de sangue teria mais preciso. Mas provavelmente aqui, falta de vitamina B1, que provoca fraqueza generalizada, pode provocar distúrbio no sistema nervoso. Mas a fraqueza e a palidez, também ela pode estar relacionada com outro tipo de sintoma, que é a falta de hemácias no sangue, que dificulta o transporte de oxigênio e você não tem como produzir energia. Certo? Então, a falta das vitaminas do complexo B, vitamina B12 e tal, pode provocar, e falta de ferro, tá? Porque também o ferro é um fator de formação de hemoglobina, e todos eles em conjunto definem um quadro clínico chamado anemia. Então, pode ser por falta de vitaminas do complexo B, pode ser por falta de ferro ou por falta dos dois. Certo? Então, esse era o teor da resposta. E eu só respondi a metade. Certo? Então, essa palidez identifica obrigatoriamente a anemia, certo? A tontura e a fraqueza, a gente pode partir para dois pontos. Tá? Que seria o beriberi, fraqueza generalizada, com distúrbio no sistema nervoso. Aí teria que verificar se há distúrbio no sistema nervoso. E a tontura e a palidez relacionada com a anemia, que é falta de hemácias ou hemoglobina no sangue. Consequentemente, isso é devido à ausência provável de vitaminas do complexo B e ferro. A dificuldade de defecação, isso aqui é constipação intestinal. Então, eu tenho que indicar o nome também. Constipação intestinal, que é provocada pela falta de fibras. Tá? Pela falta de fibras na alimentação. Então, o que é que eu devo fazer? Ora, se é a falta de tal vitamina e a falta de fibras, eu tenho que ter uma alimentação rica nesses valores. Então, alimentos verdes folhosos, para me dar as vitaminas do complexo B. Alimento como a beterraba, como, por exemplo, o genipapo, que tem uma boa quantia de ferro. Cozinhar alimentos em panela de ferro, ao invés de panela de alumínio, porque pode extrair o ferro. Tomar suplemento vitamínico e polimineral.
certo? Esse daí seria a indicação médica, seria mais ou menos essa. A orientação nutricional, normalmente é o nutricionista que insiste, e o médico é uma coisa imediata, né? Coisa mais rápida, vai indicar para você o complexo vitamínico e o complexo polimineral. E a dificuldade de defecação? Alimentos ricos em fibras. Certo? Um arroz integral, tá? Uma salada, e aí fibras que fazem com que você acumule um pouco mais água no intestino grosso e facilita a defecação. Então, é esse o tamanho da resposta que eu pretendia numa questão como essa. Por isso que ela valia mais. Certo? A questão que era mais pontuada, desculpa, foi a outra. Então, essas duas aqui, elas têm um padrão bem parecido. Essa daqui é que vale um pouco mais. Essa outra, tá, gente? Porque essa aqui era uma produção de texto. Como essa daqui o aluno poderia se perder no questionamento, eu coloquei para valer de 0 a 2 essa daqui. Lembrando que a prova foi valendo de 0 a 12. Certo? Foi valendo de 0 a 12. Então, uma questão subjetiva valendo 2, que foi a segunda, e uma questão objetiva valendo 2 também. Eu selecionei uma lá, já é no programa, automaticamente, quando o programa você responde, ele já dá a sua nota. Certo? Só essas aqui do jeito que eu estou olhando aqui, gente, é o que eu olho na correção. Eu olho, leio e indico o valor da resposta, o quanto valeu de resposta para você na questão. Isso aqui é só uma forma geral que eu coloquei só para preencher o formulário, que na hora da gente montar, precisa montar pelo menos 2. Certo? Por isso que está aqui. Tanto que aqui não é resposta, tá, gente? Ó, isso aqui não é texto, seria uma sequência. O que é que eu precisaria colocar nessa segunda? Gente, elaborar um texto tem que ter você, tem que ter sua essência na resposta. Certo? Tem que ter sua essência. Então, o que o pessoal viu? Pegou lá, falar sobre cálcio, colesterol, luz solar, intestino, raquitismo e ósseo. Jogou na internet, havia um texto de 40 linhas e o cara joga aí como resposta. Não tem como. Eu vou passar mais ou menos mais de quase 1 hora para escrever um texto de 40 linhas. E eu digito rápido. Certo? E é no computador, não é no celular. Tá? É no computador. Então, até para fazer isso já não dá. Não tem como, pela quantidade. Ah, mas eu sou um polivalente, eu sou um cara especial. Mas aí é complicado, não tem. Então, colocou isso aqui, um textão gigantesco, encontrei um fragmento da resposta lá, não posso pontuar, porque esse aluno, eu sei que ele só fez cópia. Certo? Identifica que não foi ele que produziu. Então, eu tenho que ter certeza e tem que ter um indício que foi você que produziu. Nem que você lê o texto, estude naquela hora e coloque, não tem problema. Vai fazer o quê? Não tem como ter controle, eu não tenho como fazer isso. Mas você tem, você é a pessoa que tem a consciência de si. Então, como é que eu produziria esse texto aqui para vocês? O que é que tem a ver cálcio, colesterol, luz solar, intestino, ossos e raquitismo? Tudo a ver, né, gente? Por exemplo, a gente tem uma vitamina no corpo que a gente pode obter no alimento, mas a gente também produz, que é a vitamina D. Só que essa vitamina D, tá vendo que não tem vitamina D aqui, ó? Certo? Não tem vitamina D. Mas você teria que falar da vitamina D. Por quê? Porque a gente, na alimentação, a gente obtém o colesterol, que é aquele álcool dos esterídeos. Assim que você assimila esse colesterol, ele fica circulando pelo corpo e faz parte de algumas células da superfície da pele. A luz solar, ela incide na pele e, como consequência, converte substâncias derivadas do colesterol em vitamina D, que a gente chama de provitamina D em vitamina D. Essa vitamina D, ela vai agir no intestino, permitindo a absorção intestinal de cálcio. Cálcio, tá vendo aqui? Já tem um outro termo. Esse cálcio, assim que é absorvido, ele vai passar para o sangue, para o sistema circulatório, e do sistema circulatório ele vai ser levado até os ossos para depósito, para ficar armazenado e dar a rigidez óssea. Pronto, beleza, relacionei quase tudo. Está faltando raquitismo. Então, como é que eu incluo o raquitismo aqui? Bom, esse cálcio nos ossos provoca o envelhecimento e o fortalecimento ósseo para que o corpo cresça. No entanto, quando uma criança que ainda está em processo de formação tem deficiência de vitamina D no corpo, ele deixa de ter uma absorção satisfatória de cálcio e o osso ele não se desenvolve o suficiente. Ele fica curto, ele fica curvado, ele fica mal formado. Um quadro clínico chamado de raquitismo. Gente, olha, esse aí seria o teor, tá? Como você montaria a resposta para cada uma delas. Certo?
Então, para relacionar todo esse fator, por isso que eu coloquei a sequência. Luz, colesterol, vitamina D, intestino, absorve o cálcio, vai para os ossos, a falta de vitamina D provoca ativo. Tá? Então, é uma linha de raciocínio. Ah, eu poderia montar de outras formas. Beleza, poderia, com certeza. Eu fiz isso porque eu que produzi. Certo? Se você for colocar, não vai ser igual de forma nenhuma. É tanto que eu não coloco a resposta minha para o aluno, que ele acha que é a certa e não é. Você tem que produzir, você tem condições de fazer isso. Certo? Então, é só pegar a base teórica que é passada nas aulas e nos textos e vai tentando colocar para vocês aí, produzir o texto de vocês. Tem que ler para ter bagagem para poder escrever. Quanto mais ler, melhor você escreve. Lembre disso. Então, para quem estava com dúvida e mandou os questionamentos, qual era a correção, veja se o que você lembra aí que você colocou e vai ver que não... Só algumas pessoas, eu acho que não mais do que 8 pessoas, colocaram a resposta aproximadamente aquilo que era para ser colocado. Aproximadamente, nem 100% não foi. Até os alunos que ficaram com 10, tá? Tiveram falhas na hora de colocar. Esse daqui foi a questão que mais os alunos fizeram uma sólida sequência de respostas idênticas. Certo? Mas quando eu digo respostas idênticas, gente, é porque até o erro é igual. Certo? Então, os lipídios são formados por 2 componentes. Um deles é considerado hidrofóbico, ou seja, não se mistura com água. Esses componentes são chamados de ácidos graxos. Dentro dos grupos de lipídios, há os triglicerídeos, representados por óleo e gordura. Explica a diferença entre óleo, gordura e gordura trans, com base nos tipos de ácido graxo. Bom, o óleo é um lipídio com função de reserva energética líquido, e a gordura é um lipídio com função de reserva energética que, na temperatura ambiente, tem que lembrar desse fator, na temperatura ambiente ele é sólido. O que é que define isso? A presença de ácidos graxos saturados, apenas saturados na primeira, que faz com que exista uma aproximação entre as moléculas e aí ele fica no estado sólido. O que muita gente faltou colocar foi essa ideia de aproximação de moléculas, para definir o estado sólido. Ah, professor, mas não tinha no livro. Só que eu expliquei. Viu? Explicado, então, pode ser colocado. E o ácido e o óleo, professor? O óleo, ele, na verdade, é um conjunto de lipídios que tem ácidos graxos saturados e insaturados. Que o insaturado permite uma curva na molécula e aí as moléculas ficam distantes uma da outra, não fica próxima, fica mais distante. E esse distanciamento faz com que ele passe para o estado líquido de forma natural. Certo? Bom, e a gordura trans? Bom, a gordura trans é tranquilo também. Essa gordura trans, ela é um óleo, ou seja, ela é um lipídio líquido, mas que você faz um processo de hidrogenização, ou hidrogenação, tá? Como muita gente colocou, bombardeando, e ele deixa de ser insaturado e passa a ser ácido graxo saturado, aproximando as moléculas e definindo o estado sólido. Essa aí seria a ideia de resposta ideal. A quarta questão, que era uma questão de problema de resolução matemática, você pega o peso do cabra e divide pelo quadrado de sua altura. 1,6 vezes 1,6, já estava 2,56. Aqui você tem 95 dividido por 1,9 ao quadrado. Dá 3, cacetada. Então, você ia pegar a massa de 1, eu até coloquei a formulazinha para você não ter que fazer pesquisa nenhuma, já estava aqui, ó. Tá? IMC é a massa vezes a altura ao quadrado, altura 2. Certo? Como aqui também não aceita a fórmula, eu tive que colocar possível. Na hora de montar ele não aceita. Eu queria colocar uma figura para não dar tanto trabalho e deixar assim mesmo. E aí você definiu o resultado, a pessoa 1 dava em torno de 37,1, aí você tem que definir. Abaixo de 18, abaixo do peso, entre 18 e 24,9, peso ideal ou massa ideal. Entre 24, entre 25 e 29,9 acima do peso ou sobrepeso. Não tem nenhum sobrepeso aqui, tá vendo? Esse aqui não está com sobrepeso. Sobrepeso é isso. Acima do peso e sobrepeso, que ele ficou com 26, que é acima de 25. E abaixo de 30. Certo? Entre 30 e 35, obesidade leve. Entre 35 e 40, aí obesidade moderada. Obesidade mórbida acima de 40. Certo? Que é o resultado do IMC. Então, aqui seria a obesidade moderada.
Professor, mas eu coloquei aqui dieta com baixa caloria e tem que fazer atividade física. Certo? Tem que reduzir os carboidratos, tem que reduzir os lipídios, mas tem que definir qual é o quadro clínico dele. Certo? Aí algumas pessoas acertaram o quadro clínico, falharam na discussão aqui do que ele deveria fazer. Algumas pessoas erraram aqui e acertaram cá. Então, por isso que a resposta foi variada, e aí é subjetivo. Tá, gente? Como é subjetivo, aí vai depender muito da minha análise, o que eu achei que o aluno colocou ali, que é coerente ou não. Geralmente eu tento aproveitar o máximo possível da resposta. Vale metade, eu coloco 6 décimos, vale 6 décimos, eu coloco 7. Eu sempre tento colocar uma pontuaçãozinha a mais para valorizar ainda mais o que o aluno fez de correto. Viu? Então, essas aí foram as 4 questões subjetivas. O restante são os gabaritos, tá, gente? Da quinta, o da sexta questão, certo? E tem 1, 2 e 3 verdadeiros. O da sétima questão, certo? O da oitava, o da nona e o da décima, tá? Então, isso daqui é a montagem. Depois eu posso até colocar essas respostas lá, mas é porque vocês ficam sem o acesso de como proceder, certo? Então, essa aí foi nossa análise. Então, eu vou tentar, a gente tem só 10 minutos de horário, então o que a gente vai fazer? Eu vou tentar colocar para vocês aqui a sequência de assuntos que a gente trabalhou naquele slide que era sobre os nutrientes e alimentos. Tá? Então, eu vou passando aqui de slide por slide, para ver se a gente vai lembrando de algumas coisas. Em 10 minutos, eu creio que não vai dar tempo, certo? A gente vai ficar muito corrido, mas, de qualquer forma, eu vou passando aqui. Como está online, tá? E tem pessoal acessando, geralmente ele vai travando, então vocês tenham paciência nas imagens. Lembrando que a gente precisa de uma alimentação equilibrada. Um dos conceitos que eu falei dessa alimentação equilibrada é que você deve variar muito o alimento para obter a maior parte de alimentos que você necessita durante o dia. Tanto os alimentos que conferem são fontes de energia, a primeira base da pirâmide, os energéticos, os reguladores, que fornecem vitaminas, sais minerais, que é o segundo, e as fibras vegetais. Precisa de uma certa quantidade de alimentos estruturais, são as proteínas, que é o terceiro nível da tabela, e o mínimo possível de alimentos que têm riqueza, são hiperenergéticos, que é o quarto ponto da pirâmide alimentar, certo? Então, eu coloquei 2 imagens de 2 pratos, para vocês perceberem a variação de tom e os tipos de alimentos. Carboidratos, o cereal aqui, carboidrato na farinha, no arroz, o carboidrato também você vai encontrar no feijão, mas juntando os dois, tem proteína junto com a carne. Observe que aqui é mais carboidrato e aqui a variação vegetal que permite fonte de minerais e vitaminas o mais diferente possível. Por exemplo, esse primeiro prato ele é mais nutricional, porque ele tem uma variedade maior de tonalidades. Então, se tem mais tons, é porque tem maior quantidade de pigmentos e substâncias aderidas a eles. Dentro desse conceito, né? Vou fazer o seguinte, vou passando aqui. Qual é a importância da alimentação? Obter os nutrientes necessários. Tá? Isso aí está lá logo no começo do livro de vocês. Ok. Do livro de vocês a respeito dos nutrientes, né? Para que serve nutrir, alimentar. Então, para a gente se alimentar, a gente vai precisar dos macronutrientes, são os grandões, certo? Tudo isso aqui é macronutriente. E os micronutrientes são aqueles que, quando eles vierem na alimentação, automaticamente a gente absorve. Ou não absorve, como no caso das fibras vegetais, certo? É porque aqui, ele está aqui nesse grupo que a gente não digere, então nem usa. Vitaminas, minerais, eles são considerados micronutrientes, porque eles são extremamente pequenos. Esses nutrientes, eles têm algumas funções: renovação do corpo, crescimento e a fonte de energia, reserva de energia. E eles são colocados dentro da pirâmide, certo? Na pirâmide alimentar, que eu coloquei para vocês. A base de carboidratos, a segundo nível da tabela, rico em... aqui o segundo nível, rico em fontes
colocar essa tabela aqui que ela fica mais nítida. Tá? Ó. Rico em carboidratos. Grupo 2, minerais, vitaminas, são frutas, verduras e legumes. O terceiro nível, leite, carnes, tá? Ovos, porque eles são ricos em proteínas. E o quarto nível, aí a batatinha frita por causa do óleo, certo? Aquela batata frita que o pessoal coloca na panela de ar quente. Vocês que falam inglês, aí utilizem um nome em inglês para ela. Tá? É uma panela com ar quente. Então, aquela panelazinha lá, ela frita, mas sem óleo. Então, ela não está aqui no grupo do hiperenergético. Aquele tipo de batata está aqui embaixo. Mas aquela que você vai lá naquela lanchonete, bota aquele monte de óleo, então dali é o óleo que define que ela é hiperenergética. Tá? Então, está aqui o chocolate, os refrigerantes, certo? Tudo isso são substâncias que atrapalham a gente mais. O IMC, tá? Provavelmente vou cobrar de novo de alguma forma. O índice de massa corporal, você vai pegar a massa dele dividir pela altura ao quadrado. E aí os resultados que eu disse para vocês são esses que ele pode obter. Abaixo do peso. Vocês estão percebendo que tudo isso tem nos slides. Certo? Então, fez a conta, encontrou o resultado, observa e verifica onde é que ele está nesses valores aqui. E a partir daqui, onde é que eu devo ter uma preocupação, já quando estiver acima do peso. Certo? Chegando à obesidade leve. Chegou aqui, eu já tenho que fazer acompanhamento nutricional, direitinho, reduzir, aumentar a capacidade física sua para você ter mais atividade, gastar mais do que consumir. E aí, quando chegar na moderada e a mórbida, aí a mórbida já é quase cirúrgico, certo? Já tem problemas além do nutricional, aumento diabetes, hipertensão, geralmente vem tudo junto. É um pacote, compre um e leve 3. Você pega a obesidade e leva os problemas circulatórios de diabetes. Então, a relação que a gente tem quando a pessoa faz aquele tipo de dieta é o seguinte: se a pessoa comer mais do que o que ela gasta, a tendência dela é engordar. Automaticamente, se ela ingere menos e gasta mais, ela emagrece. E uma pessoa que está já no padrão normal, é só manter o equilíbrio, o que ela comeu, o que ela gasta durante o dia fica normal. Certo? Então, para pessoas que querem emagrecer, obrigatoriamente tem que fazer isso aqui. Certo? Ingerir menos e gastar mais. Aqui seriam os problemas nutricionais, eu creio que eu não comentei sobre nenhum na prova com vocês. Desnutrição, então eu posso até colocar algumas delas na prova para variar. Desnutrição, que é a falta de certos nutrientes, falta de vitamina, tá? Obesidade, anorexia, bulimia, botulismo, diarreia. O que é que cada um deles, de como cada um deles é causado ou as características. Por exemplo, a constipação eu disse que são fezes ressecadas, mas é a falta de fibras na dieta. Os demais, esses daqui são problemas de falta de comida mesmo, tá? Obesidade é o excesso, desnutrição, anorexia e bulimia é a falta de nutrientes. Uma pessoa que é obesa, vocês percebam que ela é gorda, mas ela pode ter desnutrição de algum tipo. Ela pode faltar uma vitamina, pode faltar algum mineral no corpo dela que ela não está consumindo durante o dia de uma forma normal. Botulismo e diarreia são infecções. Uma toxina botulínica, tá? Uma bactériazinha que está em enlatados, e diarreia vai depender do tipo de infecção que a pessoa teve. Das substâncias orgânicas e inorgânicas, vocês lembram? Falar aqui rapidamente desse quadro, certo? Carboidrato, função geral dele, função energética ou função de reserva energética. Pode ter também função estrutural. São os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos, glicose, frutose, sacarose, galactose e a ribose. Ribose, desoxirribose, frutose, galactose e a glicose. Então, você tem 5 exemplos de monossacarídeos e quando eles vão se ligando, se unindo, aí vão formando oligosacarídeos. Então, os principais oligosacarídeos são aqueles que têm 2. A lactose, que é formada por glicose e galactose. Você tem a sacarose, que é formada por glicose e frutose. E você tem a maltose, que é formada pela união de 2 glicoses. Então, essa definição vocês têm que lembrar também. Para que serve? Função energética. Qual deles é agente absorvido? Os monossacarídeos. Informações, tudo isso é informação importante. Dos polissacarídeos, o amido, que é a nossa fonte de carboidrato do alimento,
A celulose, que não é digerida, por isso que ela faz parte das fibras e é importante para aumentar o volume de fezes do intestino. E o glicogênio, que é a nossa reserva, a primeira reserva de energia no corpo. Dos lipídios, é aquilo que eu falei na questão. Tem ácido graxo e tem álcool. Tá? É o componente dele. O álcool é hidrofóbico, não se mistura com água. Então, vocês têm que lembrar dos tipos de lipídios, cada um deles, e das funções que eles desempenham. Proteínas, várias funções que ela vai ter, e alta especificidade, e pode sofrer alterações. Quando ela sofre alteração, a função dela é perdida, tá? Que é como se fosse chave para uma fechadura. Certo? A especificidade dela depende da estrutura. Então, quando ela perde a estrutura, vocês vão chamar de desnaturação proteica. Ela é formada por unidades bem menores, chamadas de aminoácidos, ou monopeptídeos. 2 aminoácidos, dipeptídeos. 3 aminoácidos ligados, tripeptídeo. Poucos aminoácidos, oligopeptídeos. Vários aminoácidos, polipeptídeos. Certo? Então, essa daí são algumas informações importantes que vocês vão ter que voltar lá nos conteúdos, nos vídeos que já foram passados e avaliar de novo. Vitamina não tem função energética, a gente precisa dele na dieta como complemento, como auxiliar, e cada um deles tem uma função bem específica no corpo, auxiliando processos energéticos, processos celulares, como cofatores coadjuvantes do metabolismo celular, certo? Eles vão participar da formação de algumas proteínas, e essas proteínas é que vão executar as diferentes funções no corpo do indivíduo. Bom, então lá na frente, tá? Deixa eu só voltar aqui o slide. Então aqui a gente tem os carboidratos, tá? Os carboidratos que eu já falei para vocês como função energética, reserva de energia e estrutural. Os lipídios, que apresentam função estrutural, reserva energética secundária, que a primária é o carboidrato. E a função reguladora, lembrando que os lipídios a gente vai encontrar, só voltando, tá, gente? Para a gente continuar essa sequência. Os lipídios a gente vai encontrar os triglicerídeos, reserva energética, óleo e gordura, diferenciar óleo e gordura quanto sua constituição física, tá? Sólido, líquido, e química, presença de ácidos graxos insaturados e saturados nos óleos, e presença apenas de ácidos graxos saturados nas gorduras. Porque aquele ácido graxo, lembre que eu expliquei na resolução da prova, ele deixa uma compactação na molécula mais próxima, e aí ela fica no estado sólido. E as gorduras trans, que na verdade são óleos modificados, hidrogenizados, tá? Para que o ácido graxo insaturado vire saturado, e aí ele passa para o estado sólido de forma natural na temperatura ambiente. Os esterídeos, na verdade, vocês vão ter que lembrar da função do colesterol, o HDL, o LDL, tá? O bom e o ruim, mas na verdade os dois são bons e os dois são ruins, vai depender sempre da dose que você tenha no corpo. Certo? É considerado bom porque o HDL vai transportar para o fígado para jogar para fora da célula, e o LDL vai ser considerado ruim, ou mau colesterol, porque ele tende a ficar no corpo e aumentar a sua quantidade, ou seja, provocar o excesso. E no excesso aí que vem o distúrbio, porque ele vai se acumular nos vasos sanguíneos, ele vai permitir a formação de placas de ateroma, com a deposição de cálcio enrijecendo a artéria, isso aí a gente chama de aterosclerose. E esse enrijecimento, além de aumentar a pressão arterial, ou seja, provocar hipertensão, pode provocar rompimento do vaso, porque ele vai perder a elasticidade, certo? Então, lembrando que, além desses lipídios, o triglicerídeos e esterídeos, tem os fosfolipídios, que formam membrana, os esfingolipídios, que vai formar a bainha de mielina dos neurônios, e os cerídeos e caroteno, cerídeos formando cera e caroteno sendo precursor da vitamina A. Interessantíssimo isso aqui, tá, gente? Da mesma forma que o colesterol é precursor da vitamina D, o que é um derivado de lipídio, né, que ele vem junto com os lipídios, o caroteno, que tem aquela tonalidade alaranjada, ela tem a função de ser convertida, de ser transformada no corpo da gente em vitamina A. Aquela vitamina que vai permitir a formação da rodopsina, que vai fazer com que você tenha capacidade de percepção em ambientes pouco luminosos ou pouco iluminados, e que também tem interferência nas células ósseas, certo? Então, vitaminas são substâncias acessórias no processo
elas têm ação imediata na função antioxidante. Lembre que a vitamina C e a vitamina E, além das funções específicas, vitamina C com a participação na produção do colágeno, que sua ausência provoca o escorbuto, certo? Que ele vai perder resistência de ossos, dentes e vasos sanguíneos e pele, fica com rachaduras na pele, fica sangrando com facilidade, as hemorragias em virtude do rompimento dos vasos. Isso daí é o escorbuto, ou mal do marinheiro, doença do marinheiro. A vitamina D, que eu comentei na questão, a questão da absorção de cálcio, mas lembre que também a gente vai encontrar nesse assunto de substâncias orgânicas os ácidos nucleicos. Bom, quais seriam esses ácidos nucleicos? DNA, RNA, formado por nucleotídeo. Cada nucleotídeo tem um açúcar, que pode ser a ribose no RNA, desoxirribose no DNA, tem as bases nitrogenadas, tem o fosfato, mas que, em geral, os ácidos nucleicos, eles ficam sempre, o DNA no núcleo, na maioria das vezes, porque tem o DNA da mitocôndria, mas a grande parte é no núcleo, e dali ele comanda as atividades celulares, transferindo sua informação, que a gente chama de informação genética, para um mensageiro, nesse caso o mensageiro um RNA. Esse RNA vai lá no citoplasma, coordena o tipo de proteína que tem que ser produzida e a proteína que vai ser produzida é que vai executar a função. Então a gente diz que o DNA é o cérebro, é o comando, é o centro da informação, o RNA é o transferidor dessa informação e a proteína é o executor do processo. Certo? É ela que vai fazer, por isso que a gente não pode perder de forma nenhuma a estrutura dela, nem por aumento de temperatura, nem por alteração do pH, para deixar o ambiente mais ácido ou menos ácido. Bom, água, vocês lembram que a água é uma função importantíssima, né? 70% do nosso corpo é de água, e que essa função, esse percentual está sempre relacionado com as funções que ela executa. Controle de temperatura, tá? Mas a principal dela, dissolução, transporte e meio para reações químicas. Certo, gente? Dissolução de substâncias, solvente universal, transporte de substâncias e meio para reações químicas. Por isso que a gente diz que a taxa de água ela varia de acordo com o metabolismo. Quanto mais trabalha, mais tem água. Quanto menos trabalha, menos tem a necessidade de água nesse órgão, nesse tecido. Então a gente diz que a taxa de água é inversamente proporcional à idade, mas é diretamente proporcional ao metabolismo do órgão. Quanto mais trabalha, mais tem água. Quanto menos trabalha, menos tem água. É o contrário em relação à idade do indivíduo. Quanto menor for a idade do indivíduo, a tendência dele é ter um maior percentual de água no seu corpo. Quanto maior a idade do indivíduo, a tendência dele é esse percentual diminuir. Certo? Por isso que a gente tem sempre nossas consequências de metabolismo mais lento, tal, tudo isso está envolvido, é um conjunto de ações que vai definir esse quadro clínico de envelhecimento senescência celular, né? Envelhecimento da célula, que não é precoce, é normal, natural. Os sais minerais, eles são substâncias que, ou os minerais, né? A gente normalmente vai absorver e dissociar no alimento. Tá? Então, cada um deles tem a função. Coloquei o quadro com algumas funções de sais. Tá? Fósforo, ferro, magnésio, sódio, iodo, cálcio, flúor, potássio, zinco e cromo. Lembrar de algumas funções: fósforo, formação de RNA, ossos de dentes, ferro, a questão da hemoglobina, que eu comentei a respeito da anemia, tá? O magnésio, alguns processos enzimáticos de reações químicas, mas o sódio, o cloro e o potássio, eles têm ação no equilíbrio da quantidade de água da célula. O iodo, lá na tireoide, essa glândulazinha que fica aqui, no pescoço, que ativa o metabolismo do corpo, fazendo com que a gente queime mais, por exemplo, lipídios, e aí, ou carboidrato, e aí usar os lipídios, né? Por isso que quem tem diminuição de iodo, tem diminuição da tiroxina, há diminuição também do seu metabolismo e ele tende a engordar. O zinco, ele participa não só do metabolismo da insulina, como eu comentei na videoaula a respeito desse assunto. Ele está relacionado também com o processo de produção de energia na respiração celular. Flúor, tá? Você lembra? Vai fazer a limpeza no dente, flúor, usa flúor. Um outro quadro que eu comentei foi a respeito das proteínas, das vitaminas. Vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Vitaminas hidrossolúveis, C, B1, B3, B12. O que cada um deles faz? Tá?
formação de rodopsina, absorção intestinal de cálcio. Então, essa tabelinha aqui é importante sempre que vocês dêem uma olhadinha, dêem uma revisada, lembrem das relações que a gente faz da rodopsina com a percepção de luz e a cegueira noturna, a questão que a gente faz da deficiência de vitamina D, que diminui a absorção de cálcio, e aí você vai desenvolver o raquitismo, porque é uma deficiência na produção, na absorção de cálcio e, consequentemente, na formação dos ossos. Coagulação sanguínea, tá? Que é a vitamina K, filoquinona, e uma tendência é você ter dificuldade de coagulação, coincidindo com hemorragias. Produção de colágeno e ação antioxidante é da vitamina C, e como consequência é o escorbuto, e aqui onde é que a gente vai encontrar? Certo? Então, aquela primeira questão está relacionada com essa tabela, com a tabela de minerais e com os grupos de carboidratos, dos mono, oligo e o poli, né? Que a gente está falando da fibra vegetal, que é um polissacarídeo derivado da celulose. Então, aqui vocês lembram que dos monossacarídeos, que tem função primária de energia, mas a gente tem dois grupos, foram esses três que eu disse para vocês, glicose, frutose e galactose, são os carboidratos que a gente chama de hexose, todos eles com função energética, a fonte de energia. Ribose, desoxirribose, formação de RNA e DNA, são outros dois carboidratos importantes monossacarídeos. Dos disacarídeos, a maltose, que é formada por duas glicoses, a sacarose, que é formada pela união de uma glicose e uma frutose, e a lactose, que é formada pela união de uma glicose e uma galactose. Então, lembrar dessa formação, como é que eles são unidos. Quando tem ação enzimática no processo digestivo, a gente tem que absorver o monossacarídeo, por isso que quem tem deficiência na enzima lactase não consegue digerir, e aí tem um distúrbio intestinal característico desse problema. Os polissacarídeos, que eu falei para vocês, reserva energética humana e de plantas, mas a da planta não é reserva para ela, mas é fonte de carboidrato para a gente. E a celulose, que tem que ter aquela relação com a capacidade de absorção de retenção de líquido no intestino grosso e não deixa as fezes ressecadas, né? Ela fica mais pastosa e aí não tem aquela constipação característica. Em termos de estrutura dos ácidos graxos, vocês lembram, saturado ele fica retinho, insaturado fica torto. Então, essa imagem aqui é para justificar por que só saturado fica sólido, porque ele fica próximo, e com insaturado ele fica líquido, porque fica distante. As moléculas distanciadas passam a ter o estado líquido. Das proteínas, lembrem que os aminoácidos, proteínas são formados por aminoácidos, que são monopeptídeos, poucos são peptídeos, muitos são polipeptídeos, quando tem muitos aminoácidos ligados. A ordem, o tipo e a sequência e a quantidade, né? Sequência, tipo e quantidade de aminoácidos é que vão definir o tipo de proteína produzida. Tá? E a proteína produzida vai ter uma função específica, como se fosse chave para fechadura. Tá? Cada enzima, cada proteína tem uma função específica no corpo, e quando altera essa sequência, essa ordem, tá? A quantidade ou o tipo de aminoácido, é como se você pegasse uma palavra e fosse mudando letras aleatoriamente. Tá? Provavelmente você vai ter uma mudança de significado, de função, ou perda de função, que você não sabe nem para que existe aquela palavra, o que é que ela define. É a mesma coisa que a gente trabalha com a ideia de proteína. Faça essa analogia. Proteína é como se fosse uma palavra e o aminoácido é como se fossem as letras. Alterou a quantidade, sequência e tipos, provavelmente você vai mudar a palavra e aí o significado vai ser ou alterado ou perdido. Então, esses aminoácidos eles são naturais, porque a gente consegue produzir a partir de outros aminoácidos, e os essenciais, que são aqueles que eu preciso obrigatoriamente ter na alimentação, porque é a partir dele que eu faço os meus naturais, certo? Aí, normalmente, a gente absorve tudo. E aqui são as funções que eu falei por alto, né, para a gente fechar essa sequência. Função estrutural, reguladora, defesa, energética, transporte, contrátil, e a catalisadora, que é acelerar as reações químicas, que é a função que a gente chama de enzimas. Tudo isso aqui é nome de enzima, com a terminação ase no final. Protease, amilase, peptidase, maltase, certo? Então, são algumas funções e características das proteínas, que é importante que vocês lembrem. Elas são específicas. Suas respectivas funções estão relacionadas com sua estrutura. Por isso que a perda de sua estrutura acarreta perda de função. Perda de estrutura é chamada de desnaturação. E os fatores que alteram isso, temperatura e pH, certo?
tipo de proteína, depende da quantidade, dos tipos e da sequência de aminoácidos que constitui esse meio, esse local. Certo, gente? Então, tomara que vocês consigam ter acompanhado um pouco dessas informações que eu passei para a turma, para que consigam estudar legal, tá? Consigam estudar bem, e terça-feira a gente tem um encontro marcado para que vocês façam essa recuperação para a maioria, para alguns seria a substituição de nota, porque acabaram perdendo algumas provas. Então, aguardo com muita fé que vocês vão conseguir acompanhar direitinho as informações, estudar, compreender e aí ter um bom resultado na terça-feira que vem. Certo, gente? Então, agradeço aí e espero o maior grau de eficiência possível na prova de terça-feira. Certo? Valeu, tchau e até a próxima.